número do projeto? 102. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente audiência pública convocada pelo ato da presidência número 20, de 10 de maio de 2024, que tem por finalidade cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, e discutir assuntos relacionados ao projeto de lei número 102, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e da outras providências, juntamente com os vereadores, autoridades e público presente. Aproveito para agradecer a presença dos vereadores Vinícius Simile, Pastor Nivaldo, do presidente Gerson, Douglas Azevedo e Rogério do Nascimento. E justifico a ausência do vereador Jonas Campos por motivos pessoais. Os que ainda não realizaram a sua inscrição e desejam fazer o uso da palavra, a favor de dirigir a recepção e fazer a inscrição. Agora, para compor a mesa, eu convido para secretariar os trabalhos o vereador Tenente Gênova, e chamo para compor a mesa a senhora Benedita Quintiliano, o secretário Percy e o contador da prefeitura, Felipe Ramos. Por favor, tomem assentos. Muito obrigado a todos. Mesa composta. Então, eu convido para fazer uso da palavra o Felipe Ramos, representando a Secretaria Municipal da Fazenda, servidor público da Fazenda de Assis, para fazer a explicação em 10 minutos sobre o projeto que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias no exercício financeiro de 2025. Muito obrigado. Com a palavra, Felipe. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, funcionários da Câmara, público presente, e os demais que nos assistem pela TV Câmara e pelas mídias sociais. Estamos aqui essa noite para discorrer um pouco sobre o projeto de lei número 102 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para 2023. Bom, de maneira geral, eu posso dizer que a lei de diretrizes orçamentárias faz parte do planejamento municipal. Nós temos o plano plurianual, que é o planejamento macro, ele é feito por 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias, que traz as diretrizes para a elaboração do orçamento, e o orçamento que vem logo após. Então, posso dizer que a lei de diretrizes orçamentárias é a lei que faz a ponte entre o plano plurianual e a lei orçamentária anual, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nela, encontramos dispositivos que orientarão a elaboração da LOA, com relação a receitas, despesas, repasses e dívidas. O que diz a Constituição Federal? A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. O que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal? O artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e disporá também sobre equilíbrio entre receitas e despesas, critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º desse artigo e no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas,
integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os 2 subsequentes. O anexo conterá ainda a avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, o demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial do regime de previdência próprio, dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial, demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias conterá anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretizem. Bom, junto com o projeto, a gente envia alguns anexos. Quais são? O demonstrativo dos riscos fiscais, são possíveis distorções que podem ocorrer durante o ano no orçamento, como precatórios, inflação, nós passamos recentemente por uma pandemia, são riscos inerentes que podem alterar o rumo do orçamento. As metas anuais, metas de receita e despesa, avaliação do cumprimento das metas dos anos anteriores, traz valores de receita e despesa dos últimos 3 exercícios, metas atuais comparadas a dos últimos 3 exercícios, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação de recursos com alienação de ativos, avaliação da situação financeira e atuarial, estimativa e compensação da renúncia de receita, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, planejamento orçamentário e descrição dos programas de governo e atividades. Bom, de maneira geral, a gente já comentou aqui, a Lei de Diretrizes Orçamentárias faz uma ponte entre aquilo que já foi aprovado no PPA, que parte do PPA a Prefeitura pretende executar no próximo exercício, e de que forma isso vai ser montado, respeitando o equilíbrio entre receita e despesa, e vai dizer também de que forma a Prefeitura vai efetuar repasse para as entidades do terceiro setor e de que forma vai arcar com suas despesas. Nesse momento da elaboração, a gente ainda não faz uma projeção de receita exata, isso é feito na lei orçamentária, nem uma projeção de despesa. A gente destaca as atividades que vão compor o orçamento para 2025, não necessariamente com os valores que virão na lei orçamentária, mas qual parte do PPA será executado no próximo exercício. Acredito que, de maneira geral, era isso que eu tinha a apresentar, e desde já me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado pela explanação, Felipe. Agora passaremos para a palavra livre. A gente tem a Benê inscrita, Benedita. Com a palavra, Benê, fica à vontade. Bom, boa noite a todos. Eu quero aqui render minhas homenagens a Adileia Manfio, que muitas vezes ela esteve aqui, nesse lugar que hoje eu estou, defendendo as políticas públicas da saúde, entre outras. E lamentamos muito a sua morte o mês passado. Adileia, esteja bem onde estiver, que Deus te dê um lugar merecido onde estiver. Eu, analisando aqui, a Adileia foi uma das pessoas que me ajudou muito a conhecer, não o orçamento, mas conhecer o trabalho no Conselho Municipal de Saúde.
E, com essa experiência, eu, analisando aqui o orçamento, Felipe, eu fiz um comparativo entre o orçamento que nós estamos executando agora com o orçamento que está previsto para a nova gestão o ano que vem. E eu observei que aqui não está previsto, estou até perguntando por que não está, porque o governo estadual ele criou uma tabela SUS paulista, e é um valor relativamente alto. Talvez isso seja um dos motivos que está dando um déficit orçamentário aqui bem alto no orçamento da saúde, que o orçamento previsto para o ano que vem ele está menor, 16, no geral, 16,44. E, com exceção da atenção básica, os outros blocos estão todos com déficit orçamentário. Inclusive, analisando com relação ao pessoal, eu observei que está bem menor. Porque na LDO ele vem por rubrica apenas com relação a despesas correntes e despesas de capital. Então, não dá para avaliar quanto desse valor que está previsto nos grupos vai ser possível atender os gastos com o pessoal, mas dá para perceber claramente que está menor. Então, consequentemente, como a Secretaria da Saúde é uma secretaria que o maior gasto é com pessoas, mais uma vez, nós vamos trabalhar com aqueles decretos mensais, procurando cumprir a defasagem mês a mês, né? Então, não dá para a gente aceitar todo ano esse orçamento, porque chega na LOA, como você diz, que ali sim vai ser classificada as despesas, o orçamento próprio, mas não muda muito, porque aqui já está comprometida a receita corrente líquida, eu acredito. Mais um minuto para a Benê concluir, por favor. Eu tenho 5 perguntas aqui. 2 programas novos estão sem previsão orçamentária. Por quê? A reabilitação, programa Sentido, e consultório de rua. E, nesses programas, tem gasto com pessoal e não está previsto aqui nas metas da LDO. Saúde mental e reabilitação está apenas com 3,4%, que corresponde a R$ 144.200. Será possível atender as despesas, uma vez que se abriu o CAPS-AD? Por que os recursos da tabela SUS paulista não estão previstos na LDO? A previsão orçamentária para atender a retaguarda médica, que é recurso municipal, está com apenas R$ 10.000, quando é necessário R$ 2.220.000. Por quê? Qual a previsão orçamentária para a reposição salarial? O orçamento está menor 16,44%, conforme eu já disse anteriormente. Mais uma questão. Mais um minuto para concluir. Tá. Uma dúvida que eu fiquei também, Felipe, olhando as tabelas da LDO, na página 135, onde descreve as despesas da média e alta complexidade com a FEMA, ela descreve ali um orçamento previsto para a UPA de R$ 121.712.573,98. Eu sei que, embora está recurso tesouro, é um recurso da fundação. E os R$ 3.600.000, que é do recurso vinculado ao Ministério, também está ali, eles estão descrevendo esse valor aqui. Eu queria entender por quê. O custo da UPA para a FEMA é esse valor anual? Passo agora a palavra para o Felipe ou para o Percy, quem quiser responder. Boa noite, Benê. Benê, é sempre importante a sua participação, né? O Conselho da Saúde é bem atuante, sempre participa das discussões de orçamento, né?
Sim. Como eu disse anteriormente, na LDO, né, a gente não traz os valores atualizados, né, a gente atualiza na LOA. A gente traz aquilo que vai ser executado, aquilo que do PPA, do Plano Plurianual já aprovado na Câmara, aquilo que a Prefeitura pretende executar no próximo exercício. E na lei orçamentária, a gente atualiza esse valor. Tá? Então, esses valores que a senhora tem, que realmente estão desatualizados, serão atualizados no momento da elaboração da LOA. Tá? Lá a gente vai fazer uma estimativa de arrecadação para 2025, e em cima dessa estimativa, aquilo que a Prefeitura pode executar. Né? Então, o valor da retaguarda vai ser reajustado, o valor do programa Sentido, saúde mental. Agora, esse valor da UPA, né, eu não estou com o anexo aqui, eu não trouxe o anexo. Acredito que pode ter ocorrido um erro de digitação e isso é passível de correção. Tá? Não pode, se puder dar uma olhada aí se é isso mesmo, a gente pode. O Felipe, só acrescentando, ele está contemplado no total do bloco, viu? Lá está contemplado 196 milhões. Pode ter ocorrido um erro de digitação. Porque 71 é o recurso tesouro para esse bloco. E, no total, por 121 milhões, mais os 3 milhões e 600, que é o recurso vinculado, dá 196, 930, 927,5. Aqui está uma diferença de 30 mil que eu não consegui localizar. Não, esse é o total do orçamento da FEMA, os 121 milhões. É o previsto para o ano que vem. Embaixo, ó, FEMA, 121 milhões. Tá? Daí, dentro da FEMA, tem a UPA. Esse é o valor que está proposto no PPA, aprovado no PPA, tá, para 2025 da FEMA. Ela tinha perguntado mais algumas coisas. Você quer reforçar, Benê? Só para reforçar, porque eu anotei as perguntas da Benê, e aí ela perguntou da questão do CAPS-AD, a previsão orçamentária da retaguarda médica e a reposição salarial. Se você puder dar um panorama de como está na visão da Prefeitura esses tópicos. A gente reproduz aquilo que está no PPA. Tá? E na LOA a gente faz a revisão dos valores. Então, esses valores reproduzidos na LDO são os valores aprovados no PPA para 2025. Tá? Então, vai ser feita a atualização de acordo com a necessidade da Secretaria. Né? Acho que toda a lei orçamentária é revisada. Até hoje, a gente não teve problemas com despesas da saúde, na questão de pessoal e nem outra questão. Né? Então, durante a elaboração da lei orçamentária, a gente revê esses valores do PPA, atualiza de acordo com a arrecadação e aquilo que é previsto de gasto para 2025. Em relação à reposição salarial, a previsão de reposição, aumento, reajuste? Só complementando a pergunta da Benê. Mas, mais uma vez, né? A gente faz uma projeção de reajuste salarial conforme o índice inflacionário. Né? A LDO não trata sobre isso nesse momento, isso é tratado na lei orçamentária também. Muito obrigado. Com a palavra, Benê, 3 minutos. Felipe, você disse que aqui só estão as despesas que foram contempladas no PPA. Quando você faz um projeto de lei para ser aprovado, ele já não altera o PPA? Porque esses serviços foram abertos esse ano, com orçamento, e aprovado pela Câmara por meio de decreto. Então, toda vez, inclusive no corpo do decreto, ele vem escrito lá embaixo, né, que foi feita a atualização. Mas, se vai ser contemplado, tudo bem.
Não, toda a estrutura orçamentária será contemplada. Quando a gente manda o projeto de lei para a Câmara, ele altera o PPA e a LDO do ano que entra em vigor o projeto, né? Eu não consigo alterar a lei para 2025 aprovando um projeto esse ano. Entendi. Muito obrigado. Passaremos agora às inscrições dos vereadores. Dando prosseguimento à audiência, passaremos no uso da palavra, que dispõe por 3 minutos. Alguém se inscreve? Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Vinícius Simle, 3 minutos. Boa noite a todos, boa noite, Percy, Felipe, boa noite, quem nos acompanha, Benê. Felipe, eu gostaria de fazer dois questionamentos. O primeiro é quanto ao cumprimento de uma lei, moeda verde. Como a LDO faz a junção, né, faz a ponte com aquilo que vai estar na LOA, não observei, dentro da LDO, nenhuma rubrica para essa lei municipal aprovada aqui na Câmara. Eu gostaria de saber se isso pode ser corrigido, se vai ser corrigido, ou por que não está presente na LDO. E se há, na LDO, previsão para o pagamento do piso do magistério. Boa noite, Vinícius. Primeiro, assim, o programa Moeda Verde é um programa que não está previsto no PPA. Tá? A gente pode alterar sim, a gente pode ser inserido pelo Executivo na lei orçamentária, mas, como eu disse, a LDO traz uma cópia da parte do PPA que vai ser executado no ano que vem. Tá? Ele não consta no PPA, então ele não está reproduzido para o ano que vem, mas ele pode ser inserido pelo Executivo, sim. Tá? Quanto ao pagamento do piso do magistério, a LDO não trata sobre esse tipo de assunto. Não é a LDO que vai tratar esse tipo de assunto. Mais algum vereador se inscreve? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rogério Nascimento. Percy, Felipe, presidente, Benê, vereadores, público que nos assiste, boa noite. O Benê, eu gostaria que a senhora pudesse responder sobre essa questão da pergunta que a senhora fez, de 196 milhões. A senhora pudesse explicar desse valor, aí a senhora mencionou um outro valor também que chegou, o pessoal está com um pouco de dúvida aqui. Por favor. A minha dúvida é o seguinte: na página 135 do projeto da LDO, a hora que termina a descrição dos gastos com a média e alta complexidade, ele traz esse total aqui, que eu entendi que é um valor muito elevado. E aí o Felipe explicou que esse é o orçamento total da FEMA. Eu só não entendi por que ele está somado na média e alta complexidade, porque somando o valor previsto por orçamento na LDO para o bloco média e alta complexidade, 71.618.343,77. Isso está na LDO. Com mais os 121.712.573,98, que é recurso do Tesouro, e mais os 3.600.000, que é o repasse anual do governo federal para atender as despesas com a UPA, dá um valor total de 196 milhões nesse bloco, 930, 920 e 75. Na realidade, lá está 960. Aqui eu não consegui achar uma diferença de 30 mil, que, somando todos esses valores, me dá essa diferença. Mas acredito que a falha é minha, porque ali é um sistema que faz, não tem como ter falha nesse sistema. Então, o valor total lá está descrito 196 milhões. Só que 121, o Felipe me explicou que é o orçamento anual da FEMA. Inclusive, hoje o governo municipal ele aplica, está previsto para a FEMA nesse orçamento de 2024, está com orçamento para a UPA. Eu tenho o valor aqui. É que ela colocou. Olha, a UPA, o recurso do governo municipal, esse ano está previsto 10.619.000
R$ 1.100. Isso é o que o município investe com as despesas na UPA. E 3.600.000 é o que o governo federal investe. Então, é uma defasagem de quando se inaugurou a UPA, esse valor nunca foi alterado. Tá? Então, ali eu tinha entendido que o investimento da FEMA vai ser os valores que vão ser repassados pelo município para cobrir as despesas da UPA. Só não entendi porque está o valor total ali, junto com o bloco. Tá? Fui claro? Não sei. Não, entendi. Senhor presidente, se o Felipe quiser fazer alguma consideração a respeito, aí eu já encerro a minha pergunta aqui. Obrigado. Com a palavra, Felipe. Vereador, a gente olhou aqui na página 125, conforme o comentário da Benê, aparentemente aquele valor que aparece ali é o valor do orçamento da FEMA. Tá? O orçamento da UPA, ele é feito através do repasse do município e o repasse do governo federal. O repasse do governo federal, infelizmente, não sofre reajuste, é 3.600.000 desde quando a UPA foi aberta. Tá? Então, a diferença desse valor vai ser apresentado, né, hoje quem toca o serviço da UPA é a FEMA, vai ser apresentado para a FEMA uma proposta para o ano que vem, né, para o serviço, e a prefeitura vai complementar essa diferença. Então, 3.600.000 da União, mais o que for necessário do município para arcar com essa despesa. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador presidente Gerson Alves. Primeiramente, quero cumprimentar a Vossa Senhoria, todos os demais vereadores, o secretário Percy, o Felipe e a Benê. Felipe, a minha pergunta é o seguinte: eu, há pouco antes de começar essa reunião, eu conversava com o secretário Almir da Saúde e solicitei a ele informações a respeito da construção da unidade básica de saúde da Vila Fiuza. E ele me disse que o projeto está em andamento, projeto de licitação, provavelmente não vai terminar esse ano, deve começar esse ano e terminar no ano seguinte. Eu achei aqui na página 123, R$ 1.200.000 construção de unidade de base de saúde. Esse aqui é o recurso que vai ser destinado para complemento da construção? Sim, exatamente. É isso. Perfeito. Mais algum vereador gostaria de se inscrever? Eu gostaria de fazer algumas perguntas, mas fica aberto aí se algum vereador quiser interromper e fazer alguma pergunta, fica à vontade. Eu gostaria de começar pelo orçamento da FEMA, porque esse valor de 121 milhões, ele é muito maior do que os orçamentos que a gente está vendo da FEMA nos últimos anos. Então, eu queria entender como chegou a essa estimativa de receita e se isso foi feito na prefeitura ou na própria FEMA, porque tendo em vista que não houve um aumento de mensalidade tão expressivo, como é que o orçamento aumentou 50% aí, tendo em vista que o ano passado foi mais ou menos 80 milhões? Boa noite, Fernando. Realmente é uma situação que até eu fui pego de surpresa. Eu não tinha me atentado ao valor do orçamento da parte da FEMA previsto na LDO. Tá? Eu reproduzi aquilo que está no PPA. Pode ser que tenha alguma obra ali que realmente não vai executar ou está acumulado, puxou para 2025. Eu posso rever isso, né, se for necessário. Se não for, vejo com o Nivaldo, com o Piro lá, e a gente faz uma alteração aí. Só para complementar a pergunta, eu queria entender como é que se dá na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias esse contato entre a Prefeitura e a FEMA, ou se foi um Ctrl+C, Ctrl+V do PPA, se a FEMA chegou a municiar a Secretaria Municipal de Fazenda com informações. A gente consulta normalmente, né, as administrações indiretas se quer incluir alguma coisa, se quer incluir alguma coisa, ou posso manter aquilo que está no PPA. Vamos lá, então. Agora, começando do começo. A Lei 14.113, de 2020, em seu artigo 33, parágrafo 2º, inciso 2º, prevê que compete ao Fundeb supervisionar o censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária. Aí eu queria saber qual que foi a participação dos conselhos municipais da educação na elaboração do orçamento.
A gente ainda está na diretrizes orçamentárias, né? O orçamento ele começa a partir de julho a ser elaborado, né? Então, o valor do orçamento, a montagem do orçamento, até que ponto a gente vai fazer uma estimativa de receita do Fundeb, né? E o que cabe dentro dessa receita do Fundeb, isso é na elaboração da peça orçamentária em si, né? Aqui a gente está trazendo as diretrizes para elaborar esse orçamento, né? Então, é aprovado até o meio do ano a diretriz, e a partir daí a gente começa a elaborar o orçamento em si. E é nesse momento que a participação popular tem que ser maior, né? A gente vai partir para a despesa realmente, né? Como é que eu posso adequar essa receita, né? O que eu posso contemplar dentro da receita prevista para 2025? Mas nessa proposta orçamentária houve participação do Conselho ou não? Nessa peça? Não, nós fizemos a audiência pública da Prefeitura, foi feito, inclusive, na Secretaria de Educação, foi emitido o convite, foi publicado no Diário Oficial esse convite, né? Então, acho que a participação foi aberta para todos. Eu só gostaria de ressaltar, para a gente não se alongar, que quando vai para a audiência pública, a proposta já está pronta. E o que a lei fala é exatamente auxiliar na elaboração desse processo da peça orçamentária. Então, acho que a lei especifica aqui elaboração justamente que prevê uma participação diferente daquela que está na audiência pública, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, só para finalizar e concluir, então não houve participação do Conselho do Fundeb na elaboração da presente proposta orçamentária que está sendo discutida. A gente não está discutindo proposta orçamentária, a gente está discutindo a Lei de Diretriz Orçamentária, que é uma ponte entre o PPA e a lei orçamentária. A lei orçamentária ainda não foi discutida, tá? A lei orçamentária ainda não está em pauta. Perfeito. Dando continuidade, na ficha que apresenta as verbas que serão gastas com cuidados, cães e gatos, houve uma separação aqui, ambas na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, cuidados, cães e gatos, mas 150 mil foi na ficha de urbanismo, controle ambiental, e a outra foi na de gestão ambiental, 150 mil na primeira, 50 mil na segunda. Aí eu queria entender qual que é essa diferenciação, qual que será a utilização desses recursos, porque essa diferenciação na ficha? Existe uma diferenciação que foi aprovada na coisa, que uma era para investimento e a outra para manutenção do serviço. Tá? Eu não me recordo exatamente. Posso olhar aí? No PPA está aprovado R$150 mil para investimento e 50 para manutenção. Tá, isso é aquilo que foi aprovado no PPA em 2021, tá, e é reproduzido. A atualização desses valores, assim como os da saúde, é feita na peça orçamentária. Sim, só para diferenciar, para o público também poder entender, qual que é a diferença entre investimento e essa despesa? A castração, no caso, que é a prioridade, ela entraria em qual? Nessa ficha despesa de capital ou na despesa corrente? Despesa corrente. Entendi. E tem alguma previsão de investimento? Porque são só 50 mil para despesa corrente e 150 mil para despesa de capital. Já sabe-se onde se vai investir esse recurso? Olha, eu preciso rever, né, esse investimento foi proposto no plano plurianual. Eu não me recordo exatamente com o que era, se era compra de equipamento, construção de algum espaço. Perfeito. Com a palavra, o vereador Gerson Alves. Eu só queria fazer uma pergunta em torno do terminal rodoviário. Nós aí aprovamos, há tempo atrás, um projeto que contemplava aí a reforma do terminal rodoviário, e até agora essa reforma não saiu. Tem um problema de licitação aí, mais ou menos nesse sentido, mas isso não vem ao caso agora. Eu só queria fazer uma pergunta a respeito de uma previsão de R$915 mil aqui no terminal rodoviário. Esse valor é para custeio do terminal ou está vinculado a alguma outra reforma preterida pela administração pública para o ano que vem? Gerson, esse valor é a manutenção e o custeio do terminal durante todo o exercício de 2025. Eu tinha uma pergunta que complementa essa.
A gente sabe que na rodoviária tem a taxa de embarque, que representa ali uma arrecadação de, a última vez que a gente analisou, estava em mais de R$300 mil ano. Esses 900 mil estão previstos contando com essa previsão de receita dos recursos da taxa de embarque ou é somente recurso da municipalidade? Não, ele conta com o recurso da taxa de embarque. É uma das fontes de recurso da rodoviária. Perfeito. E você sabe dizer qual que é a previsão de arrecadação orçamentária com taxa de embarque para 2024? 2025, aliás? Eu preciso rever. Hoje eu não tenho esse valor de cabeça, não me recordo. Né? A gente começa as projeções de receita para o ano que vem. Eu posso rever e passo mais tarde. Com a palavra, Gerson. Felipe, mais uma pergunta sobre a cozinha piloto, né? A gente sabe que ela está em construção, né? Está em pleno desenvolvimento da construção lá, mas aqui consta um recurso de 2 milhões previsto aqui para o orçamento do ano que vem. A cozinha não deve terminar esse ano, então, é isso? A previsão é que a cozinha piloto fique pronta esse ano. Certo. Né? O planejamento que está aprovado no PPA é para terminar em 2025, mas a gente acredita pelo avanço das obras que ela possa se encerrar esse ano. Aí, até a elaboração do orçamento, a gente tem um prognóstico melhor se ela termina esse ano ou se vai ser necessário deixar no orçamento previsão para terminar no ano que vem. Então, provavelmente, pode ser que na lei... Na LOA, esse valor pode ser que seja remanejado para outra pasta, é isso? Sim, exatamente. Perfeito. Aproveito para agradecer a presença da presidente do Conselho Municipal de Educação, Tarlis Koyama, e continuamos aqui. Aproveitando a deixa, eu gostaria de perguntar sobre os recursos para a nova creche do bairro Nossa Senhora de Fátima. A gente já tinha uma previsão orçamentária para a construção dessa creche, foi ao longo deste mandato sendo subtraído esses recursos para investimento em outros locais, e aí gerou-se uma grande expectativa. A gente viu, inclusive, movimentações pedindo recurso junto ao Estado, mas eu queria saber o que de fato existe consolidado de previsão orçamentária para a construção da nova creche no bairro Nossa Senhora de Fátima, Pacaembu. Fernando, salvo engano, a construção dessa creche é um convênio com o governo do Estado. Tá? Então, a gente está em tratativa com o governo para a liberação desse recurso. Existe uma tratativa bem adiantada com o governo do Estado para a liberação desse recurso e construção da creche naquele local. Tá? O recurso que sempre foi colocado no orçamento era do recurso do Estado. A gente tem uma contrapartida, mas é pequena, perto do recurso do Estado. Tá? Então, a gente veio inserindo no orçamento, o Estado sinalizava que ia liberar o recurso, a gente inseria no orçamento. Depois, o Estado falava, nesse momento eu não vou conseguir passar esse recurso. Então, a gente acabava, a dotação ficou aberta, não veio o recurso do Estado, não tinha previsão, né, do recurso do Estado, então não tinha como executar a obra. Né? Nesse momento, a gente aguarda novamente uma resposta do Estado para ver se a gente inclui ou não no orçamento do ano que vem. Eu queria entender, porque existia, corrija se eu estiver errado, existia a previsão no PPA para a construção dessa creche. E aí, como é que funciona isso? Você coloca uma previsão no PPA com base em um convênio que não for firmado, um recurso que não tem certeza, ou só vai para o PPA aquilo que pode ser exercido com os recursos da municipalidade? Porque fica essa questão. Por que colocar no PPA se não tem a garantia do recurso? Porque justamente o PPA é uma peça orçamentária de planejamento mais longo, né? Então, qual que é o sentido de você criar essa previsão orçamentária, sendo que o município, teoricamente, não tenha o recurso para colocar e está dependendo desse convênio? O PPA é um planejamento macro, né? A gente traz o planejamento para 4 anos. Então, existe o planejamento da administração de construir uma creche naquele local. No momento da elaboração do PPA, havia uma sinalização do governo do Estado que traria para si recurso para uma creche. Então, a gente põe no PPA. O PPA é uma previsão também. Né? O planejamento é uma previsão. Ele pode acontecer como pode não acontecer. A própria receita do Tesouro pode se realizar ou não. Né? Então, muitas vezes a receita do Tesouro não se realiza, a gente tem que escolher o que a gente vai executar, o que a gente vai deixar de executar. Da mesma forma, o recurso de convênio, o recurso de transferência voluntária do Estado ou da União. Né? A gente
o município tinha tratativas com o governo do estado, então vamos colocar no PPA que já está em tratativa. Até o momento não foi contemplado, mas assim que for contemplado, a previsão pode acontecer ou não. Dando continuidade, eu gostaria de entender os recursos destinados à reserva parlamentar. Nessa peça orçamentária que a gente está discutindo, a previsão de 4 milhões de reais. E aí eu queria entender se esse valor está respeitando os 2% da receita corrente líquida de emenda impositiva mais os 1% de bancada. Como é que isso foi calculado e como é que isso reflete na proposta de lei de diretrizes orçamentárias? Assim como as demais despesas elencadas na proposta da lei de diretrizes orçamentárias, elas serão recalculadas no momento da elaboração da LOA. Então, eu tenho fechamento de quadrimestre no final de agosto, que eu vou ter uma nova receita corrente líquida, e com base nessa nova receita corrente líquida, eu vou mandar o valor da reserva parlamentar. Então, em agosto, eu fecho a receita corrente líquida e trago o valor da reserva parlamentar com base na lei orgânica. Eu só queria entender, Felipe, por que colocar, então, 4 milhões, não 6? Porque, assim, a gente teve essa discussão na elaboração do orçamento passado e, no final, esse percentual de 3% somando impositivo e bancada acabou não sendo respeitado pela prefeitura. Então, eu queria entender qual que é o planejamento, se vocês pretendem cumprir isso e por que já na LDO colocou uma estimativa abaixo daquilo que está previsto na lei orgânica. Nenhum valor de despesa foi revisto em relação àquilo que estava no PPA. Tá? Então, provavelmente esse valor da reserva parlamentar é aquilo que está aprovado no PPA. Tá? Ela é refeito, todos os cálculos, vai ser refeito o cálculo da reserva parlamentar no momento da elaboração do orçamento também. Né? Sinaliza que a reserva parlamentar vai existir no orçamento de 2025, mas o valor dela não será exatamente os 4 milhões, até porque a gente não tem esse valor exato agora. Perfeito. Mais alguma colocação? Tá acabando aí, Genova? Vou passar para você. Passo, então, a palavra para o vereador, secretariando a audiência pública de hoje, Tenente Gênova, falar sobre os principais pontos da audiência pública, conforme a Resolução 163 de 2012. Obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Gostaria de passar que, ao iniciar a sessão, a abertura da audiência pública foi feita pelo senhor presidente Fernando Sique, dissertando sobre o projeto de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025. Após o presidente, cumprimentou os vereadores presentes, aqui Rogério Nascimento, meu amigo Douglas, pastor Edinho, Nivaldo, Vinícius Simile, e nós que estamos compondo a mesa. Aí convidou para compor também a mesa, juntamente com a senhora Benedita Quintiliano, o senhor Percy e Felipe Ramos, também servidores da Fazenda de Assis. Que em seguida deu a oportunidade da palavra ao senhor Felipe para explanar sobre o projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2025. Com a palavra o senhor Felipe Ramos passou a dissertar sobre todo o projeto de lei. Desculpe. Aqui houve um problema aqui do nosso... Desculpe. Com a palavra, o senhor Felipe Ramos passou a dissertar sobre todo o projeto de lei número 102 de 2024 de maneira bem detalhada e explicativa. Que em seguida também a senhora Benedita Quintiliano, quando ao utilizar a palavra livre, passou também a falar sobre a prevista tabela SUS Paulista, e analisando também, o pessoal disse que está bem menor e que, diante do que se apresenta novamente, deverão se utilizar de receitas líquidas. 2 programas novos, está sem programas, o sentido, né? E a saúde mental, que está também com pouca remuneração. Porque os recursos do SUS Paulista não está previsto também no projeto, as despesas médias de alta complexidade no orçamento também, a do UPA, recursos vinculados não
também não estão aparecendo, e o custo da FEMA e da UPA anual. Passada também a palavra para o senhor Felipe, disse que os valores estão desatualizados e que serão atualizados na LOA. Os valores serão todos reajustados. O valor da UPA não tem uma devida certeza, mas pode ocorrer uma divergência na digitação. Em debate foi respondido pelo senhor Felipe sobre as adequações das despesas e que durante a revisão também será verificado. Quanto à revisão do reajuste salarial, respondeu o Felipe que serão verificadas e analisados os índices. Passou em seguida também a inscrição das palavras dos vereadores. O senhor vereador Vinícius Simile perguntou sobre a moeda verde e que se vai ser corrigida. E se a LDO consta o pagamento do piso do magistério. Felipe disse que a moeda verde não consta no LDO e o piso dos professores não será verificado na LDO. Dada a palavra ao vereador Rogério Nascimento, perguntou sobre os 196 milhões. A senhora Benedita explicou, a senhora Benedita, que o senhor Felipe informou que 121 milhões é o valor total da FEMA e informou as demais, que serão as despesas de investimento para a UPA. Felipe também falou que o valor perguntado seria da FEMA. Com a palavra, o vereador Gerson Alves perguntou quanto à construção da UBS da Vila Fiuza, qual o recurso para a sua autorização para ser feita a unidade e se seria aquele constante na LDO, e Felipe respondeu que sim. O vereador Fernando Sirker perguntou sobre o orçamento da FEMA, que foi respondido pelo senhor Felipe, que disse que será verificado novamente os valores. Se os valores foram os mesmos utilizados no ano anterior e foi respondido pelo senhor Felipe que pode ser, dependendo do posicionamento e necessidades existentes. Felipe disse que na formação da Receita foi verificada a presença, se foi verificado a presença dos conselhos, respondeu que não houve participação. Gerson Alves, vereador, perguntou sobre o terminal rodoviário, que foi respondido pelo Felipe que a verba é para a utilização da manutenção. Sobre a cozinha piloto, a verba de 2 milhões é para terminar em 2025, mas que pode ser remanejada para uma outra pasta. O vereador Siquia perguntou sobre a construção da creche do Pacaembu, qual será o recurso, respondido por Felipe que será de recurso do governo do Estado. Afirmou em seguida também que existia planejamento para a construção da referida creche. Sobre a emenda parlamentar, perguntou sobre os valores, se serão reajustados, e Felipe, sobre as emendas e as reservas parlamentares, serão recalculadas, e que não tem o valor exato para o momento. Esses são os principais assuntos que foram debatidos, senhor presidente. Muito obrigado. Conforme o artigo 241, a linha F do Regimento Interno, a comissão aguardará, a partir de amanhã, quinta-feira, dia 23 de maio de 2024, por 48 horas, para o recebimento de propostas pela comunidade que deverão ser protocoladas na Câmara ou por meio do site, com a identificação do seu signatário. E o prazo para apresentação de emendas pelos vereadores inicia-se no dia 27 de maio. Sendo assim, declaro encerrados os trabalhos dessa noite. Agradeço a presença dos vereadores, dos servidores, do público, da Tardes, presidente do Conselho, e de todos aqueles que dedicaram uns minutos aí para acompanhar essa audiência pública e ajudar a alocar os recursos no orçamento da nossa cidade. Muito obrigado. Informação com responsabilidade você encontra aqui.